Deus, amém? Vamos abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo número 10. Louvado seja Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 10. Amém? Vamos dizer a partir do versículo 7, amém? Para entender um pouco esse contexto. Diz assim, não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram mortos num só dia. 23.000. Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. Não fiquem murmurando como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Amém? Poder assentar em nome de Jesus. Temos aqui uma palavra, estamos na campanha de oração, reiniciamos ontem, na segunda-feira, e eu conversei com a nossa irmã missionária Suede, que nós iríamos emendar uma campanha de oração, um ciclo de oração, e iríamos trazer uma palavra hoje aqui para os irmãos, amém? Os irmãos acompanham esse texto em 1 Coríntios, nós não vamos nos ater a muito tempo, mas vamos adentrarmos aqui. Primeiramente, irmãos, essa carta é uma carta do apóstolo Paulo aos irmãos que moravam na cidade de Corinto, tá certo? Corinto, uma cidade idólatra, uma cidade que tem características de adoração a outros deuses, uma cidade pesada, de muita idolatria. E o apóstolo Paulo foi enviado por Deus ali, uma cidade que pertencia à Grécia, como eu sempre tenho ensinado aos irmãos, e era uma metrópole, né? Da época já era uma cidade que tinha uma grande quantidade de habitantes, cerca de 500.000 habitantes. E o que é maravilhoso para nós, irmãos, é que Paulo, ele está dando aqui conselhos contra a idolatria. Nós que fomos criados aqui no Brasil, onde tem a hegemonia da religião católica, nós temos um conceito de idolatria, um conceito religioso que foi incutido dentro da nossa alma, que idolatria é ter uma imagem de algum personagem das Escrituras, algum apóstolo, que a idolatria é até mesmo adorar a imagem de escultura até do próprio Senhor Jesus, se pudéssemos usar essa expressão. Alguém pega lá um boneco de
diz que aquilo ali é a imagem de Jesus. Tem um menino Jesus, tem um Jesus de Braga, tem um Jesus de Nazaré, Jesus da Galileia, tem imagem de Jesus no crucifixo, tem imagem de Jesus ressuscitado, e por aí afora vai. Maria, né? Aí vem os apóstolos, os discípulos, e aí depois vem alguns outros irmãos em Cristo, né? Que a tradição, os tempos foram canonizando conforme os credos, estatutos e crenças da religião católica. A canonização, Irmã Dulce, né? Aí vem alguns Papa, João Paulo. Então a imagem que a gente tem de idolatria sempre é que é uma imagem de escultura e adorar essa imagem. Só que nas escrituras a idolatria ela tem vários conceitos. Nós podemos ser idólatras de nós mesmos. Quando o apóstolo João ele diz: filhinhos, cuidado com os ídolos. Cuidado com os ídolos. Esses ídolos podem ser um pastor, pode ser um irmão, pode ser você mesmo, pode ser um cantor pop, né? Um Michael Jackson, um Elvis Presley, né? Uma Lady Gaga, como a gente viu, a última que teve aqui no Brasil, artista norte-americana. Fizeram uma pergunta para um jovem, um rapaz, o que é que ele escolheria, se era passar 1 hora de relógio ou foi 10 minutos com Lady Gaga ou com Jesus. Ele disse, obviamente, que com Lady Gaga. Então você vê que essa juventude, essa juventude aí, ela tem os seus deuses. Então o apóstolo Paulo aqui, ele está dando conselhos, né, sobre a questão da idolatria. Alguns irmãos estão com caneta, isso é muito bom. Os irmãos estão prestando atenção? Estão prestando atenção? Estão ouvindo direito? Está bem? Fica antenada, viu? Prestando atenção com o coração aqui, tá certo? Para que a gente não tenha interferência de demônios aí na sua vida, que entrou aqui hoje, tá? E também na pregação, que prega. Então esteja intercedendo, ouvindo atentamente. Amém? Para que os pardais espirituais não roubem a tua palavra. E vá dando também, vá na retaguarda aí, intercedendo por mim. Tá bom? Nós estamos rodeados por uma tão grande luz de testemunha que os seres espirituais da maldade também aí, as setas que voam de noite. De todas essas aqui, nós vimos no versículo 7. Não sejam idólatras, como alguns deles foram. Quem é alguns deles? Quem é esses eles aí? Aqui o apóstolo Paulo está fazendo alusão a Israel, ao povo de Israel, às 12 tribos lá no deserto. Alguns acontecimentos lá que está inserido no livro de Êxodo, no livro de Números e no livro de Deuteronômio. Alguns deles, por exemplo, murmuraram naquela época de Moisés, dizendo assim, pode Deus preparar um banquete, né? Um banquete entre nós? E ali o que foi que aconteceu? Deus enviou codornizes, carne da primeira qualidade, e eles ali, muitos deles, quando foram pegar, cozinharam essas carnes, murmuraram contra Deus, duvidaram da soberania, do cuidado de Deus, né? Perguntando se Deus podia preparar um banquete no meio de um deserto seco daquele. Né? A dúvida de Deus, do poder de Deus, da soberania de Deus que está cuidando de você, muitas vezes até em pensamento. Eu estou passando por isso, será que Deus me abandonou? Será que Deus não é comigo? Será que Deus não me ama? Será que Deus não está do meu lado? Né? E a gente vai murmurando em pensamento, às vezes nem só em palavra. E aí Deus aí provou aquele povo lá. Foi o que Deus fez. Liberou codorna. Da onde? Não sei. Quem conhece carne sabe que a carne de perdernizes, a carne de codorna é uma das melhores carnes, melhor do que filé mignon. É uma carne mole, tenra, e principalmente aquela daquela região do Oriente. E aí veio uma nuvem de codornas ali, de codornizes, de perdizes. Eles ficaram estupefatos com aquela maravilha, se esqueceram do que tinham murmurado, e muitos fizeram guisados, cozinharam, fizeram cozidos, e de repente o que é que acontece? Quando eles pegaram a carne que mastigaram, que a carne entrou entre os dentes, quando a carne entra entre os dentes, naquela noite, ali naquele dia,
morreram cerca de 23, 23 mil pessoas. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram mortos, como um só dia. 23 mil. Verso 9. Não ponhamos Cristo à prova. Irmãos, isso é algo sério. Não pôr Cristo à prova. Fazer prova de Deus é de outro sentido. Então, a murmuração. A gente está vivendo hoje, irmãos, um tempo que eu quero advertir aqui os irmãos. Preste bastante atenção. Nós temos dias contados. Olha quantas cadeiras vazias temos aqui hoje. Alguns não estão aqui porque não estão. Não tem duas conversas. Não estão aqui hoje porque ainda estão no metrô, saíram da fábrica, alguns estão doentes. Mas aqui a palavra é para os que podem estar aqui e não estão. Que eu não vou citar porque não estão. Nós temos um compromisso. Marcou um círculo de oração, uma campanha de oração. Alguns não estão aqui, e eu não quero ser leviano nem ladino, mas por que não estão? Porque tiveram outras primazias. A palavra é essa. Eu trabalhei o dia todo, eu sou o pastor da igreja, poderia ter designado um obreiro. Poderia dizer, missionária Suede, a responsabilidade do culto, de ciclo de oração é sua, de P, irmã Sandra, das irmãs. Eu vou ficar aqui em casa descansando. Estou com meus artérios, com meu joelho doendo, super inflamado, estou aqui com medo de média compressão. Estou em pé todos os dias há 30 e poucos anos, 2 horas, 1h30 em pé, andando. Mas a minha primazia é estar aqui, ser útil para os irmãos, trazendo uma palavra, sendo um instrumento do Espírito de Deus, para me auto-edificar, tanto eu que estou ouvindo, como os irmãos que estão me escutando. A palavra de Deus diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra fútil, mas a que sirva para mútua. O que é mútuo? O que é uma coisa mútua no português? Uma coisa mútua é edificação, que tanto você que me ouve é edificado, quanto eu que estou sendo um instrumento, a voz é minha, eu estou ouvindo, mas a instrumentalidade é do Espírito de Deus. Então eu tenho que ter primazia na minha vida, irmãos. A coisa não pode ser alolé, eu vou quando dá. Eu vou para o trio elétrico porque eu estou a fim de curtir. Eu peguei aqui o meu salário e de forma inconsequente gastei todo o dinheiro no forró-godó, bebendo sem medir circunstâncias, sem medir consequências. Faltou dinheiro agora, dia 10, para pagar o boleto, para pagar a energia, para pagar o rapaz do bujão do gás, para pagar o rapaz da água, para pagar o recibo da Embasa. Então a pessoa tem que ter primazia na vida, irmãos. Quem está em primeiro lugar no mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Agora uma coisa é, filho do carro, teve um acidente, teve um acontecimento, tive que socorrer um parente, não deu para me vir, estou com super dor de cabeça. É outra coisa. Por que eu estou falando isso? Estamos chegando no momento, não se preocupe. O que está para acontecer, as decepções, o inimigo, a guerra do diabo é pegar daqui de dentro mesmo, de dentro da própria instituição religiosa. É no meio do próprio povo de Deus que o inimigo vai usar. E vai usar quem? Os bodes. Vai usar quem? Os joios. Se eu for joio, o diabo vai me usar para perturbar a vida da missionária Suede. Simples assim. Eu sou bode, o meu Senhor e meu Mestre, ainda que eu digo que é Jesus, mas pelas minhas atitudes, pelo meu comportamento,
eu digo, Jesus, eu amo Jesus, mas eu vivo no bordel, na prostituição, tentando a Deus. Bom, a boca fala o que quer. Mas é a prática, irmãos, é o coração, é a nossa vivência. Então, chegou o momento dos convencidos. E é isso que nós temos que olhar para Jesus, o autor e consumador da fé. Daqui a pouco essa palavra vai chegar aí no versículo de número 11 e 12, onde vai culminar naquilo que eu estou caminhando nessa narrativa. Poxa, fulano estava aqui entre nós. Aí o apóstolo Paulo, já naquela época, dizia, estava entre nós o apóstolo João, mas saíram porque não era um dos nossos. Mas esse sair não é deixar de ir. Esse sair não é parar de frequentar. Esse sair que o apóstolo Paulo fala, o apóstolo João fala, saiu porque não era um dos nossos, não é uma saída física, pode continuar em nosso meio, mas vivenciando outras realidades. Quando o apóstolo disse, estava entre nós e saiu da comunhão, saiu do posicionamento. Então eu posso continuar, porque quem é que vai tirar o joio? O joio vai continuar até a consumação dos séculos. O bode não vai sair do ajuntamento dos santos. Quem vai vir tirar o joio? Diácono Jonathan. Quem é que vai vir tirar o joio? Quem vai vir tirar o joio é a ordem de Deus aos anjos, no dia da colheita. Isso é muito importante meditarmos. É no dia da colheita que o joio vai ser arrancado. É no dia da colheita que os anjos vão tirar o bode. O bode não vai sair. Ele vai continuar fazendo ponto de contato com aparência de luz. Quem é que vem com aparência de luz? Os anjos do mal, os seres caídos, eles vêm com aparência de servos de Deus, de ministros do Evangelho. Mas vem com sutileza no coração, irmão. Não seja inocente. Não seja uma pessoa inexperiente. Tá certo? Existem muitas pessoas, irmãos, que já estão velhas, viu, irmão? Já velhas de idade, mas infantil. Sabe? Qualquer furo de agulha parece pele de bebê nova. Pele de bebê nova, que nunca pegou no cabo da enxada e não tem calo na mão. Qualquer furinho, qualquer espinho, não aguenta andar descalço daqui para ali, qualquer pedrinha, não tem casco grosso, não tem couro no pé, não formou couro. Qualquer coisa se escandaliza, irmãos. A nossa vida é compreendendo o que está escrito. Importa que haja os escândalos, mas ai daquele que traz o escândalo, que faz o escândalo, e ai daquele que vai ventilar o escândalo, que vai propagar o escândalo, que vai ser propagandista do escândalo. Então, tanto aquele que cometeu o pecado, como aquele que sai no site de fofoca gospel, não está inocente. Ele faz tanta coisa que temos para falar de Deus, das maravilhas de Deus, vai justamente falar do erro de alguém. Vai fazer se sentir melhor. Eu sinto assim, sabe, dentro de mim, um sentimento de que eu sou melhorzinho, porque o outro roubou 10, eu roubei só 1. E aí onde vai, enaltece um roubo de 10. Mas ele no fundo, então a gente tem que começar a ter medo de todas aquelas pessoas que buscam muito a perfeição, sempre perfeição do outro. Então aqui o apóstolo Paulo começa a nos advertir sobre tudo isso. E ele começa a apontar para atitudes de Israel, que eram peregrinos no deserto, e que eram sombras das coisas vindouras, que somos nós agora no tempo da graça. Somos peregrinos caminhando em Cristo, na nova aliança, e pelos mesmos percalços. O deserto não é um deserto de 50 graus. A sede não é da falta de água no deserto, e a fome não é de pão, que era o maná. São sede, são escassez de palavras
inspiradas por Deus, de reuniões regadas pela presença de Deus, da comunhão. Então hoje você está aqui, você é um bem-aventurado, irmãos. Porque, na verdade, a sua carne e a minha carne queria estar em casa agora, tomando banho, tomando o seu bom prato de sopa, e depois ir para algum entretenimento no celular, na televisão, porque isso é o que o inimigo tem usado nos últimos dias para tirar as nossas aptidões, tirar nosso apetite pelas coisas espirituais. Então o apóstolo Paulo, ele começa aqui a chamar a nossa atenção. Versículo de número 9. Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pela serpente. Se a sua Bíblia tem referência, aí do lado tem um númerozinho bem pequeno, e aqui no pé da Bíblia tem onde está escrito esses acontecimentos, lá no livro de Números, no livro de Deuteronômio, no livro de Êxodo, que depois os irmãos podem ir lá ver o que foi que aconteceu. A serpente abrasadora saiu do deserto, porque aquele povo estava pondo quem à prova? Olha só que maravilha, pondo Cristo. Cristo estava lá. Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram. Olha que coisa maravilhosa. Está dizendo que tanto Cristo estava lá, eu e o Pai somos um. A manifestação de Cristo, o Filho primogênito, veio na nova aliança, mas aqui já está dizendo Paulo que Cristo estava lá e eles estavam provando a Yahvé, a Yahu, a Jeová, Cristo. No deserto, Israel, que somos hoje o Israel de Deus. Não fiquem murmurando como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador, um anjo que exterminou eles. Aí agora vem a explicação, versículo 11. Essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo. Israel, diz Paulo, diz o Espírito de Deus, que eles sem nós não seriam aperfeiçoados. Nós somos a continuidade de Israel, sombra de coisas vindouras. Israel em nós é aperfeiçoado, a igreja, o corpo de Cristo. Mas esses acontecimentos lá foram deixados para o nosso exemplo. Alguém poderia dizer, não tem nada a ver com a igreja. Antigo Testamento é Israel, a igreja é a nova aliança. Não. Nós não podemos tirar uma letra do alfabeto. Você tem como tirar o A do alfabeto? Se você tirar todos os A da palavra de Deus aqui, toda a letra A, como seria salvação sem o A? Existe quantos A na palavra salvação? Existe 3 A, um acentuado, com acento de tio no último. Tente pronunciar a palavra salvação sem A. Tente viver a nova aliança sem os fundamentos, sem a sombra das coisas que eram vindouras hoje, a nova aliança, sem a antiga aliança. Então, versículo 11, versículo 12. Por isso, aquele que pensa está em pé. Pronto. É aqui que eu quero chegar. Vamos repetir toda a igreja junto esse texto? Versículo 12, só a primeira parte. Por isso, aquele que pensa está em pé, veja que não caia. Você pode dizer comigo, maravilha, Deus? Você pode dizer essa palavra? Pode dizer aí, maravilha? Amém. Aqui o apóstolo Paulo não está dizendo que você está em pé. Está dizendo? Está dizendo o que aqui? Aquele que pensa. Gente, e eu estou caído?
Você está caído? Ele poderia dizer, aquele que está em pé. E por que ele disse, aquele que pensa? Porque você pensa que está em pé, mas só Deus sabe. Hein? E tem mais. Aquele que está em pé, ele nunca diz que está em pé. Ele sempre está dizendo, Deus, tem misericórdia de mim. Porque nós pecamos em pensamento. Podemos ter entrado aqui hoje, na viração do dia, 6 horas da tarde, às 18 horas, cheio de pecados cometidos todo dia. Talvez pequemos até dormindo. Como têm sido seus sonhos? O sonho é, sonhamos sem programar os sonhos. Mas o sonho pode ser uma projeção de desejos alimentados o dia todo, dentro da alma, dentro do subconsciente, dentro do superego, do ego, do id. Então, falta humildade. Paulo está dizendo, quem pensa? Tem muita gente pensando que está de pé. Mas ele diz aqui, quem pensa está em pé, veja que não cai. Em outro texto, me parece que Paulo está dizendo assim, que aquele que está de pé, tome cuidado. Porque Deus é Deus também do que caiu. Vamos dar continuidade a esse versículo 12. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados, além do que você pode suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá o livramento, para que você possa suportar. Há um trecho que o apóstolo Paulo diz que Deus é Deus do que está de pé e Deus também é Deus daquele que caiu, porque é poderoso para levantá-lo. Agora, aquele que pensa que está de pé, quem é ele? Está aqui? Levante a mão. Aquele que pensa que está de pé. Pensar que está de pé é prepotência. Pensar que está de pé é uma atitude de superioridade. São aqueles que se colocam do lado do moralismo, que pode dar as cartas. Eu sou luz. Eu estou revestido de poder. É aquele que se coloca sobre um pedestal, sobre um lugar elevado, busca superioridade e começa a fazer julgamentos e a exigir um nível de perfeição, como se ele fosse o prumo, o sinete, e a partir dali sai dele a palavra e os consertos. E aquela pessoa começa a se blindar de tal forma que todos estão errados e ele sempre está certo. Quem pensa, pensar é uma coisa e ser é outra. Eu posso pensar que sou aquele presidente lá dos Estados Unidos, negro, como era o nome dele? Não, aquele negro da África do Sul lá, Mandela. Eu posso pensar, Jonathan, que sou Mandela, que sou Barack Obama dos Estados Unidos. Eu pensei, porque eu pensei, eu sou. Então tem muita gente pensando muita coisa a respeito de si mesmo. Eu estou bem com Deus, será? Uma pessoa que cumpre os 8 mandamentos de Deus, mas erra em 2, está de pé?
O apóstolo Tiago diz que se eu praticar toda a palavra de Deus e errar em uma, sou o quê? Culpado de todas. E aí, irmãos? São mais de 10.000 mandamentos. Mas se completa em um. Aquele que cumpriu o amor, cumpriu toda a lei. Todos os 10.000, 6, 8.000 mandamentos. Então nós estamos vivendo em uma comunidade atual, quando eu digo comunidade atual, uma geração que perdeu o temor de Deus, irmãos. Olha as advertências que o apóstolo está nos dando aqui. Isso aqui não é TikTok, não é Kawaii, não é videozinho de Facebook, não é isso aqui, não é seriado do Netflix, não é bebê reborn, não é esse nome? Não é reboque? Reborn. Isso aqui não é obra de ficção, não. A pessoa está tão sendo vaticinada, está tão assim com a lavagem cerebral da tecnologia, que está perdendo o senso da realidade, amigo. Está lendo a palavra de Deus como se fosse um livro de romance de Alexandre Dumas, A Dama das Carmélias, As Aventuras de Robin Hood, O Conde de Monte Cristo, Os Três Mosqueteiros. Traduz essa palavra e vive. Eu penso que estou de pé e pede um temor. Você sabe o que é o cara que pensa que está de pé? É aquele que não tem respeito àquele que está do seu lado. Ele não percebe que ele é um ser caível, sangra, chora, tem fome, tem sede, tem necessidades. Perdeu o temor. Quando a palavra de Deus diz que o juízo será sem misericórdia para quem não teve misericórdia. O juízo será sem misericórdia para quem não teve misericórdia. Aí vem o Senhor Jesus, olha para aqueles que pensavam. Quem é que pensava que está de pé? Quem eram aqueles que pensavam que eram os bons? Eram os religiosos, os fariseus, os saduceus. Vou julgar você e vou lhe condenar à morte. Você vai ter que ir para o madeiro. E condenaram quem? O único santo. Quem era santo? Quem era o sem pecado? Quem era o Filho de Deus? Quem era aquele único que veio dos céus? Imagine que petulância, imagine que prepotência. Quando se perde o temor a Deus, julga de forma mais descaradamente possível. Irmãos, o homem que estrupou, o homem que matou, o homem que roubou, por maior que seja o seu crime, para nós que somos nova criatura, haveremos de tratá-los sem perder a doçura. A justiça será feita, porém desejamos que eles se arrependam dos seus pecados. Não existe pena de morte na nova aliança, senão todos nós deveríamos morrer. Alguém aqui que vai levantar a mão e dizer que não cometeu as piores desgraças e pecados contra Deus? O que é que nos faz ser diferente de Hitler, quando nós matamos até hoje, já sendo conhecedores da nova aliança, os irmãos? Hitler não conhecia a palavra. Se Hitler conhecesse a palavra de Deus, tenha certeza, eu lhe digo, talvez ele se converteria. E as pessoas que conhecem a palavra de Deus, conhecem o quão meigo Jesus foi, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à destra de Deus Pai, o grande amor de Deus, conhece, participou da comunhão, da ceia, do partir do pão, e mesmo assim mata um irmão, com palavras, com atitude, com falta de perdão. Você acha que Hitler era pior do que essa pessoa? Hitler que não teve acesso a essa palavra? De estar aqui e cantar ao único Deus, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder.
ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Não tiveram a oportunidade de adorar ao único digno de honra e adoração. Participam da comunhão, conhecem a palavra de Deus, mas se comportam completamente diferente. Se comportam completamente diferente. Os irmãos estão compreendendo, irmãos? Aquele que pensa que está de pé, você pensa que está de pé, não pense que está de pé, não. Só Deus sabe se você está de pé. Aqui a gente vai caminhando. O apóstolo Paulo escreve dizendo: olha, irmãos, eu não digo não que eu já encontrei. Eu não abro a minha boca para dizer eu já encontrei, já achei, não. Quem era ele? Era Paulo, que tinha sido arrebatado até o terceiro céu, que falava línguas estranhas mais que todos os irmãos, que era cheio dos dons espirituais, e que disse: eu não digo que já alcancei a plenitude, a perfeição. Uma coisa eu faço, eu esqueço daquilo que está para trás e prossigo. É um ato contínuo de ser constantes, firmes e constantes, sempre abundante, porque o nosso trabalho não é bom no Senhor. Mas aí nós nos ufanamos, nos enchemos, perdemos o temor de Deus. Estou de pé, não abro a boca para dizer que estou de pé, mas tomo uma atitude de prepotência, dizendo: esse aqui só tem 5 de Deus, aquele só tem 4, esse daqui está meia boca, meia pataca. Não, isso tem que ser estipado. Eu estou de pé. Só, irmãos, Cristo que está de pé. Aí vem aqui o apóstolo Paulo dizendo que para o irmão Flávio, Deus não vai permitir que venha uma tentação maior. Deus não vai permitir que venha uma tentação maior que ele não pode suportar. Por exemplo, o camarada vir roubar um dinheiro no banco, vir com uma maleta com 100 mil reais e dizer: aqui, eu estou de presente para você, e você cheio de débito, cheio de dificuldade, pegar aquela maleta. Deus sabe que você não aguenta um negócio desse, que tu vai pegar a maleta. Deus não vai permitir isso. Tem um ditado que diz que Deus só manda o frio conforme o cobertor de cada um. Então você não vai chegar e me dar desculpa: ah, Deus, não sabia que tu mandou aquele homem bonito, Alain Delon, para mim, eu não aguentei e fui lá para o motel com ele. Deus não vai permitir um negócio desse. Ele só vai permitir uma tentação, seja na área sexual, na área financeira, seja no que for, só no que você pode suportar. E diz aqui o apóstolo Paulo, mesmo, ele diz aqui: pelo contrário, juntamente com a tentação, ele proverá o livramento, para que vocês possam suportar. Mas tem outra coisa aqui, diácono, é que Deus não tenta ninguém. E quem foi que mandou a tentação? Tu mesmo. O apóstolo Tiago, no capítulo 1, diz que nós somos tentados pela concupiscência que há em nós. Por isso que nós temos que jejumar, orar e praticar a palavra, e ler a palavra, para deixar aquele velho homem morto. O apóstolo Paulo escreve em Colossenses capítulo 3, mortificai o vosso viver carnal. É um ato de matar ele todo dia, como ovelha muda ao matadouro. Porque na nossa carne não habita bem algum. Enquanto estivermos vivos, aí essa carne também está viva. Os que morreram em Cristo, a carne virou cinza e pó e osso, e ressuscitarão primeiro e serão transformados. E também essa carne, que não habita bem algum, a carne da corrupção, do pecado que está aqui, o espírito está pronto, a carne é fraca. Essa carne que deve ser mortificada com oração, jejum, trazendo submissão. Paulo fala em Romanos capítulo 8 que a carne luta contra o espírito, para que o espírito não faça a vontade de Deus. É uma guerra. Essa carne, quando ela é alimentada com os olhos, se os olhos forem mal, todo o corpo é tenebroso. Então os olhos olham e deseja e cobiça e quer. Quando o Senhor Jesus disse:
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, seja feito o vosso reino, toda a oração do Pai nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não nos deixes cair em tentação. De onde é que vem essa tentação? Da carnezinha. Uma é a cachaça, uma é a droga, outra é o sexo. Eu não sei qual era o passado, um ponto frágil, uma tentação que sobreveio. E de onde é que vem essa tentação? Da concupiscência. Tudo que há no mundo é concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida, não tem o amor do Pai. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Nós temos que amar a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. As coisas que os olhos não viu, que o ouvido não ouviu, que o coração não sentiu, não desejou, são as coisas que o Pai tem preparado para aqueles que igreja, que o amam. E quem é que ama Ele? Lá em João capítulo 14, aquele que tem a minha palavra e guarda, esse é o que me ama. E se ele me amar, o meu Pai o amará, e viremos e faremos morada nele. Então não tem como tirar nada aqui da palavra, é uma simetria da palavra. Somos tentados quando engodados. E o pecado, a tentação sendo praticada, sendo consumada, gera morte, porque o pecado, o salário do pecado é a morte. Aqueles que se inclinam para as obras da carne é morte. E os que se inclinam para a obra do Espírito é vida e paz. Romanos 8. Então, irmãos, as coisas não é só a ponta do iceberg, não é só ler. Tem muita gente aí enganado, sem vida espiritual, sem ciência, vivendo essa vidinha religiosa de pegar uma Bíblia, vir para um depósito, um galpão alugado, construído, comprado, sentar, glória a Deus, aleluia, canta, bota um dinheirinho no gasofilaço, vai para casa e vive a vida cotidiana como um católico. Só trocou a hóstia pelo pão. Uma vida frívola, banal, não participa dos dons espirituais, não participa do sentimento dos céus, do reino de Deus que está dentro de nós. E ele vai se enganando, falando um bocado de porcaria pela boca, tem que matar mesmo. E aí quando você menos espera, tu é um ímpio ou pior do que ele, porque o ímpio está desarmado, sem palavra, sem Bíblia e sem o Espírito Santo, e nunca gozou dos dons espirituais e celestiais. Mas aí você tem um selo de gospel evangélico, uma carteira de membro, um curso de teologia, pô, beleza. Já está garantida a entrada nos céus, não é verdade? Palmas. E a boca podre, porca e morta e morto. Mas se segura na corda da religiosidade. Eu conheço a palavra? Não, estou estudando todos os dias e estou vendo que é pancada. Quando eu chego e digo, não é que eu estou julgando não, quem pode suportar e segurar? Porque quem vai perseguir a igreja do Senhor Jesus é os bodes e os joios. Aquele que estava comigo na mesa levantou contra mim um calcanhar. Os meus irmãos na casa do meu pai. E comigo e com você não será diferente. Tem estrutura? Está na rocha? Está em Cristo? Não quer congregar, quanto mais. Um problemazinho, uma dor de cabeça não tira você do seu trabalho, mas tira você de uma noite de reunião, da comunhão. Que fraqueza. Em Cristo tudo cabe, né? Não, Cristo me entende. Ele é que te entende mesmo. Quais são as suas primacias? Hein? Pense bem. Nós estamos chegando no final de todas as coisas. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aquele que diz que pensa estar de pé, tome cuidado. Porque na verdade ele não vai cair, ele já está caído, né? Na sua prepotência. Não tem humildade.
As escrituras dizem, eu não vou te negar. Oh, prepotência, eu estou de pé, será? É só acelerar a fita do DVD. Quando eu tenho pregado e dito, é o tempo que cura bola de fumo. É o tempo que vai dizer quem é quem. Daqui a 10 anos eu posso estar na mesa de bar no bordel, com 3 raparigas dançando. Eu penso que eu estou de pé, mas o meu futuro está na mão de Deus. Então eu digo, Senhor, livra-me desta hora. Quando vir a tentação, providencia o escape. Então eu estou orando. Vigiai e orai para que não entre em tentação. E tu entra em tentação, e quem é que te tenta? O diabo não. Deus não pode ser tentado pelo mal, e Deus a ninguém tenta, mas nós mesmos. Com a fraqueza, com os nossos desejos libidinosos. De onde vêm as guerras e contendas? Da onde? Do inferno? Da casa do candomblezeiro, do centro espírita? Não. Vem de vós mesmo, dos vossos corpos que guerreiam, pedindo a Deus o que não é de sua vontade. De onde vêm as guerras? São de tu. Quando tu morrer, quem paga aqui o teu funerário? Levante a mão, eu quero conhecer. Opa, 3, 4 aqui paga. A missionária Suede não paga, não? É eu que vou comprar o caixão mesmo, né? E se eu morrer primeiro, tu pega o dinheiro da aposentadoria, viu, filho? E paga. Eu vou me pagar. Agora você aí que paga, estou me ferrando, o plano de funerária. Plano funeral. Você pediu para ser enterrado como? De branco, porque tem um negócio lá, né? Eu quero biscoito, quero chá de camomila, eu quero um caixão preto, um caixão amarelo, tem lá no contrato. Tem, se o seu caixão é de 3 mil, se é de 5 mil, se você quer um caixão de luxo, se você quer translado, né? Se você vai colocar mais 2, 3 pessoas, se você quer vela, se você quer uma lâmpadazinha de LED. Mas tem uma coisa que não tem no pacote da Casa União Funerária ou na Pax Bahia, o que é? Um saco de morotó para jogar dentro do caixão, para comer você. Tem, irmão Pedro? Eu já enterrei muita gente, mas eu nunca vi um pacotinho de morotó. De onde é que vem os morotó? De dentro de você mesmo. Os bichos que vai te comer, tá tudo dentro de você aí, ó. Só esperando tu parar de andar e de respirar para te devorar. E tu se acha que é o gostosão, né? O rei da cocada preta, né? Cheio de bicho dentro de você aí, ó. Bilhões de bactérias esperando só a ordem de tu se apagar para comer você todinho, você virar cinza. Deus é bom demais. Com 3 dias o feto poca, estoura até a boca do caixão. E tem que ser enterrado com 7 palmos, dentro da ciência de Deus. Porque abaixo de 7 palmos de terra que o fedor não vem. Não precisa cavar 10 palmos para não dar trabalho ao coveiro. É 7 palmos de terra. Que a prepotência e a vaidade vai ser limitada ao chão da terra. Então, aquele que pensa que está de pé, tome cuidado. Porque talvez já caiu há muito tempo e não sabe, é só uma questão de tempo. Porque diante da humildade, da honra, vai a humildade. E antes de proceder à queda, vem a soberba. E Deus não dá graça ao soberbo, dá graça ao humilde. Então, não diga, dessa água não beberei. Diga assim, Senhor, livra-me desta hora. Senhor, não bate no peito dizendo, Senhor, não sou como aquele homem ali. Eu dou dízimo, eu estou de pé, eu sou bom. Cuidado. Vem com o farol baixo, vem na humildade, porque tem muito pano para manga aqui na palavra. E talvez você que pensa que sabe tudo ainda não sabe o quanto deveria saber. Vamos colocar de pé.